Olá, bom dia. Então, vamos continuar a nossa discussão sobre os fundamentos da química. E agora a gente vai falar um pouco sobre o modelo nuclear. Porém, eu senti muita falta de fazer uma discussão no último vídeo, tá? Que depois que eu terminei a edição e postei, eu comecei a me sentir culpado por não ter feito. Que é sobre o quê? Antigamente, antes da química se tornar química, existia a alquimia. E na alquimia, uma das ideias era de que era possível fazer transmutação, que é o quê? Converter uma matéria em uma outra matéria. Ou seja, por exemplo, converter prata em ouro. Porém, até onde eu pesquisei, não foi possível. Não houve registro disso ter acontecido. E, pelo que eu vi, também não tinha como explicação. Então Dalton, com a sua teoria, chega e diz: ó, transmutação não é possível porque elemento A é elemento A, não pode ser B. E elemento B, não pode ser A. O que eu quero dizer? Prata é prata e ouro é ouro. Os dois não podem um tornar o outro. Então, o que ele quis dizer? Que o átomo de prata é somente o átomo de prata. Ele é característico do próprio átomo de prata. E não vai existir outro átomo semelhante a ele de um outro elemento, que não seja da própria prata. A mesma coisa, o ouro. Os únicos átomos iguais são os átomos de ouro. Não vai existir átomo de um elemento qualquer que seja igual ao elemento de ouro, aos átomos de ouro. Porém, essa teoria do Dalton se torna muito obsoleta, por mais que ela tenha sido muito revolucionária. Pois, com o passar da tecnologia, com a tecnologia evoluindo, muitas teorias, principalmente no âmbito da física, começaram a mudar a forma como as pessoas observavam o mundo. E pela forma como as pessoas observavam o mundo, se houve a necessidade de se modificar os modelos atômicos. Porque não era mais cabível explicar a matéria, a natureza, pelo modelo atômico do Dalton. Então houve vários processos, houve vários modelos de átomos, até chegar no que a gente conhece hoje em dia. Então, o modelo atual que a gente tem é um modelo que se adequou às novas descobertas, principalmente no âmbito da física quântica. E o modelo que a gente tem hoje é o modelo, diga-se de passagem, como o pessoal chama, planetário. Onde a gente vai ter o quê? O nosso núcleo, ele vai ser composto por duas partículas, que vão ser os prótons, que vão ter uma carga positiva, e os nêutrons, que vão ter uma carga neutra. Tá? Visto que para o nosso átomo ele não se destruir, pois se a gente voltar lá para a física básica, cargas positivas iguais ou não vão se repelir, no caso positiva com positiva vai se afastar, negativo com negativo vai se afastar. Então se a gente for ver, os nêutrons estão aí para meio que impedir que minha carga positiva empurre minha outra carga positiva, de modo que meu núcleo fique estável. Pois se não houvessem os nêutrons, essa repulsão iria acontecer e o nosso núcleo iria explodir. Ou seja, a matéria não existiria. E isso também era um erro das outras teorias que vieram depois de Dalton, onde eles não ressaltavam a presença de nêutrons. Então, mais uma evolução. E, ao redor desse meu núcleo de prótons e nêutrons, eu vou ter os elétrons. Os elétrons esses que vão ter cargas negativas. Eles vão estar meio que, diga-se de passagem, orbitando o meu núcleo. Eles vão estar rodando em volta do meu núcleo de um modo desordenado. Tá? Pode-se dizer que é planetário, porém, no modelo mais sofisticado, que é o modelo de Schrödinger, eles estão se movimentando
de uma maneira totalmente desordenada. Ninguém sabe exatamente a posição do número do elétron. Por isso que a gente vai até ver na própria teoria de Schrödinger o gato de Schrödinger. E se a gente for considerar o átomo de Bohr como o primeiro átomo e o modelo atômico atual, há um salto gigante. A gente vê o modelo de Dalton, que é uma modelo esférica, maciça, do lado esquerdo, e o modelo planetário que a gente já está vendo aqui, mais sofisticado, onde a gente vai considerar partículas menores do que o átomo em si, visto que a gente conseguiu, através da física quântica, determinar partículas muito menores que o próprio átomo. Ou seja, o átomo de Dalton era maciço, indivisível, inquebrável, e a última parte da matéria chegou no átomo, não chegava em mais nada, acabou. Quando a gente vê nos modelos mais recentes, a gente chega no átomo, ainda tem as partículas, como a gente chama, de partículas subatômicas, partículas menores do que o próprio átomo. Algo a se notar é que o átomo ele é muito pequeno. E isso a gente já viu nas outras aulas. Na outra aula. Porém, o átomo ele tem uma diferença muito grande, pois o núcleo ele é muito pequeno. Ele é extremamente pequeno. Ele é da casa de 10 a menos 14 metros. Ou seja, é muito pequeno. Em comparação ao diâmetro que o nosso elétron vai ocupar, que é de 10 a menos 9, ou seja, uma diferença de mais de 100 mil metros, 100 mil vezes maior. Ou seja, se a gente for imaginar o nosso átomo como um campo de futebol, o nosso núcleo seria uma mosca no meio do campo de futebol, lá no centro do campo. Enquanto que o restante do estádio, todo o estádio praticamente, vai ser ocupado por elétrons. Por mais que ele seja pequeno, mas ele vai ter um espaço muito grande, e nesse espaço muito grande vai ser ocupado praticamente por elétrons, enquanto o espaço minúsculo vai ser ocupado por prótons e nêutrons. Então, a gente pode começar a observar essa diferença entre como o meu átomo vai estar disposto no meio, vai estar disposto aí no ambiente. Vai ver que nosso átomo ele é eletricamente neutro. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem nem carga positiva e nem carga negativa. E isso se dá pela relação de eu vou ter meus elétrons e meus prótons. Visto que para cada próton que eu tenho, eu vou ter um elétron. E para cada elétron que eu vou ter um próton. E como meus elétrons têm uma carga negativa menos 1 e meus prótons uma carga negativa mais 1, então vai ser menos 1 com menos 1 mais 1 vai dar 0. Ou seja, vai estar sempre neutro. Minha carga vai estar sempre em 0. Ou seja, se meu átomo ele está com uma carga positiva ou negativa, então ele é um íon. Que a gente vai ver mais para frente no decorrer desse curso. Ao ver se notar é a massa. A massa do elétron, segundo teóricos, ela é desprezível, pois ela é 10 a menos 31 quilogramas. Ou seja, é algo minúsculo, algo que nem é considerável. Pois se a gente for ver a massa de um elemento, ela vai contar unicamente da massa do próton e da massa do nêutron. Que a massa do próton é de 10 a menos 27 e também do nêutron 10 a menos 27. São massas praticamente iguais. Então, disso, a gente vai começar a ver que a diferença entre as massas é muito grande. Então, se a diferença entre as massas é muito grande, eu vou dar prioridade para a minha massa maior, que no caso é a massa do próton e do nêutron. E também o que a gente vê é os símbolos. O elétron ele tem um símbolo de E negativo. Esse Ezinho com menos em cima é o símbolo do elétron.
Ou seja, sempre quando você vê esse símbolozinho já, elétron. O próton sempre vai ser representado por P e o nêutron sempre representado por N. A gente consegue, através da tabela periódica, a gente começa a ver que os nossos elementos eles seguem uma regrinha. Pois a gente vai do hidrogênio, que tem 1, vai para o hélio 2, para o lítio 3, e por aí vai. E isso, desses numerozinhos que ficam em cima do nosso elemento na tabela periódica, são chamados de número de prótons, que é representado pela letra Z. O número de prótons é nada mais nada menos que a quantidade de prótons que eu tenho dentro do meu elemento, dentro do núcleo do meu elemento. Ou seja, se o meu elemento tem um número de próton igual a 1, então ele vai ter um próton no seu núcleo. Número de próton igual a 2, vai ter 2 prótons. E por aí vai. Antigamente, era muito difícil de se determinar o número atômico. Hoje em dia é muito tranquilo. Eu posso muito simplesmente olhar na tabela periódica e dizer o número atômico do meu elemento. Porém, antigamente, isso era muito difícil, visto que a tecnologia da época não permitia. Porém, com o avanço da tecnologia das descobertas e com a teoria do átomo de Bohr, Henry Moseley, um físico muito conhecido principalmente na física quântica, ele começou a fazer uma série de experimentos com raio-x, onde ele pegava o raio-x, que é nada mais do que elétrons carregados com muita energia, ele jogava numa amostra de um elemento, e quando esse meu elétron carregado chegava no elemento, o meu elemento liberava uma certa quantidade de energia. Pois, pelo átomo de Bohr, pela teoria do átomo de Bohr, a gente foi possível dizer os saltos quânticos. Que era o quê? O elétron recebe uma certa quantidade de energia, fica excitado, vai para uma camada de maior energia, nessa camada de maior energia, volta liberando energia em forma de luz. Então, com a teoria do átomo de Bohr, ele conseguiu inferir que quando eu lhe jogava meu elétron carregado, meu átomo absorvia esse elétron, depois liberava essa energia em forma de radiação. Essa energia em forma de radiação, ele conseguia tirar a frequência dela, e a partir dessa frequência, ele, num gráfico, conseguia determinar o número atômico, através da raiz da frequência. Obviamente que se eu for me ater a mais partes mais conceituais, eu vou para parte de física moderna e física quântica, o que o nosso curso não permite uma discussão desse nível. Porém, é muito interessante de saber que, a partir do raio-x, a gente tem o número atômico de muitos elementos. Então, até então, a gente não sabia a massa de um único átomo. Porém, com os avanços da tecnologia, foi possível determinar a massa de um único átomo através do espectrômetro de massas, que é um equipamento onde a gente vai usar ele para determinar a massa de um único elemento, de um único átomo, de todos os elementos. E esse equipamento ele funciona da seguinte forma: ele vai pegar os elétrons desse elemento, que vão ser emitidos por um canhão, vão ser acelerados por um diferencial de potencial positivo e negativo, e vão ser jogados em um eletroímã. E quando passam por esse eletroímã, eles vão ser jogados em um caminho, e nesse caminho eles vão ser jogados em dois pontos, em um ponto A e um ponto C. E eu vou querer fazer com que meu partícula, meu feixe, passe do ponto A para o ponto C, ou vice-versa. E quando ele passa do ponto A até o ponto B, eles vão ativar o detector de ímã, mandando um sinal para o registrador. E quando chega no registrador, ele vai medir a intensidade, a energia que foi necessária para fazer
o meu feixe sair do ponto A para o ponto B. E com a energia necessária para trazer o meu feixe do ponto A para o ponto B, eu consigo então determinar a massa do meu átomo. E hoje a gente sabe a massa de vários átomos. Por exemplo, a massa do átomo de hidrogênio, que é 1,99 vezes 10 a menos 26 kg. E não estranhe, tá? A massa de um átomo ele é muito pequena, por mais que exista muito próton, muito nêutron dentro de um átomo, a massa ainda vai ser ligeiramente pequena. Então, a partir disso, sabendo a massa do meu átomo e sabendo a massa de uma amostra, eu consigo determinar a quantidade de átomos que estão presentes em uma amostra a partir da divisão da massa da amostra pela massa do átomo. E agora, para um exemplo, para que a gente consiga evidenciar melhor essa relação, a gente vai ter a seguinte questão. Suponha que você esteja preparando uma amostra de carbono para uso como substrato em um estudo de eletrônica molecular, na qual as moléculas orgânicas servem como componentes de um circuito eletrônico. Talvez você precise saber o número de átomos de sua amostra. Quantos átomos existem em uma amostra de carbono de massa de 10 gramas? Então, para a gente começar a fazer nossa questão, temos que pensar o seguinte. Os átomos são muito pequenos, ou seja, mesmo que eu tenha uma quantidade muito pequena de massa, como 10 gramas, vai ter muitos átomos. Então não estranhe se caso o seu resultado seja extremamente grande, 10 a menos, 10 a 23, porque é esperado, pois vai ter muito átomo. Então, tendo isso em mente, a gente vai dividir a massa da amostra pela massa do átomo. A massa do átomo de carbono a gente já tem, que é 1,99 vezes 10 a menos 26 kg. Porém, a gente viu que a massa do átomo de carbono está em quilogramas. Porém, a nossa massa dada no texto foi de 10 gramas. Então, temos que converter para quilogramas, de gramas para quilogramas. Fazemos uma regra de 3 básica. 1000 gramas é equivalente a 1 quilograma. Ou seja, 10 gramas vai ser equivalente a X. Faço o jogo de multiplicar meios por extremos. Eu vou chegar aqui que 10 vai ser dividido por 1000. 10 dividido por 1000 vai ser 0,01 kg. E para colocar isso em notação científica, vai ser 1 vezes 10 a menos 2 kg. Com nossos dados organizados, tudo em quilogramas, a gente pode fazer a divisão. Onde a gente vai ter que vai ser a massa da amostra dividida pela massa de um átomo. E vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 2 kg, dividido por 1,99 vezes 10 a menos 26 kg. E isso vai nos dar 5,03 vezes 10 a 23 átomos de carbono nessa amostra. Como eu disse, não estranhe, vai ser essa massa, vai ser essa mesma quantidade de átomos, pois mesmo que a massa seja muito pequena, o número de átomos vai ser muito grande. Então espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se inscreva para mais. E até outro dia.